Que bênção, glória a Deus. Essa noite especial, nós vamos receber aqui uma pessoa que tem crescido muito no nosso meio. Vieram de outra cidade, deixaram tudo lá e vieram congregar com a gente aqui. Ele com a sua esposa. E em pouco tempo, acho que 6 meses aqui, já começaram a liderar os nossos adolescentes. Nós não tínhamos aqui um movimento de adolescentes, né? Começamos com o pastor Levi e a pastora Amanda, que estão ali, ó. Você pode aplaudir Jesus pela vida deles? Queridos, que eu amo tanto. Pastor Levi e a pastora Amanda iniciaram conosco esse movimento de adolescentes. Depois nós transferimos a liderança para o Gustavo, tem feito um trabalho lindo. E o Gustavo tem inspirado, sabe, assim, muito, e tem me alegrado tanto, porque tem feito um trabalho tão bonito, tão bem feito. Os nossos adolescentes têm crescido tanto. Recap. E ele vai trazer a mensagem para nós hoje. Pode aplaudir Jesus pela vida dele? Deus te abençoe, lindão. Deus te use. Glória a Deus. Vamos orar por ele? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós apresentamos a vida do Gustavo, da Larissa, na sua presença, e te pedimos que o Senhor os siga abençoando, para que eles sigam frutificando em nosso meio, dessa forma tão extraordinária como tem sido. Senhor, como é bom ver esse casal tão jovem, crescendo tão rapidamente no nosso meio, na cultura da nossa igreja, dentro daquilo que o Senhor estabeleceu para eles. Obrigado pela vida deles. Use o Gustavo mais uma vez, para que ele possa ser instrumento de justiça em tuas mãos e falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Fique à vontade, Gu. Obrigado, pastor. Boa noite, reino. Gente, eu sou muito suspeito para falar, mas eu sou muito, muito grato ao nosso pastor, à nossa pastora Priscila. Eu realmente me sinto muito privilegiado. Desde quando eu cheguei na reino, eu percebi que as pessoas aqui são extremamente capazes, extremamente boas naquilo que fazem. Eu me sinto assim, de verdade, do fundo do meu coração, sem nenhum tipo de demagogia, o menor entre vocês. Porque, conversando com as pessoas, eu vejo o quanto Deus entregou algo para ela. E ter essa oportunidade e ver que Deus está me concedendo essa graça, só comprova que realmente eu não sou merecedor, sabe? E que é de fato pela graça dele. Então, pastor, muito obrigado por essa oportunidade. Gente, nós estamos vindo de uma semana. Quem participou dos 7 dias sobre fé? Legal. Eu sou suspeito para falar também, porque eu participei de todos os dias. Ceiei, acredito que 12 vezes. Nunca ceiei tanto na minha vida. Mas, curiosamente, nunca senti a presença de Deus como eu senti nessa última semana. Porque, de fato, a gente viveu algo espetacular. E durante toda essa semana nós falamos, através da vida do nosso pastor principalmente, nós ouvimos sobre fé. Que nós precisamos caminhar pela fé, ter uma fé resiliente. Nós precisamos, de fato, ter esse estilo de vida. E hoje eu queria estender esse tema para vocês. Deus colocou uma palavra no meu coração. Se você puder abrir junto comigo em Gênesis, no capítulo 4. A partir do verso 1. Eu vou ler aqui do meu celular. Diz assim, ó. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Ou talvez em outras traduções, né? Conquistei um homem varão. No verso 2 diz assim, voltou a dar à luz, dessa vez a Abel. Repete assim comigo, Abel. Irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Olha que interessante, né? Acredito que assim como eu, você deve ter aprendido esse verso com o pastor Eduardo, onde nós entendemos que ser agricultor é trabalhar com a terra, é ter um trabalho braçal, é realmente você colocar o seu esforço
para fazer o trabalho acontecer. Diferente de Abel, que foi pastor de ovelhas. E nesse tempo, o homem ainda não comia carne. Nesse tempo ainda o homem não desfrutava de gados. Ou seja, deixa claro o texto nos dizendo que Abel cuidava daquelas ovelhas somente por um motivo. Pergunte qual? Pelo prazer do Senhor. Não tinha outro motivo para Abel cuidar daquelas ovelhas, senão para o prazer do próprio Deus. Você consegue entender isso? Caim não. Caim tinha o esforço humano, o suor humano, o preço humano, a entrega dele. E o interessante é que Caim, ele conseguiu o resultado do seu trabalho. Caim não foi alguém que apenas se esforçou, mas alguém que também colheu o resultado do seu trabalho. Nós, continuando lendo esse verso, essa história, você deve saber o final. Voluntariamente eles vão levar uma oferta a Deus. E ao levar essa oferta a Deus, Deus rejeita primeiro a Caim e depois a sua oferta, e recebe Abel e depois a sua oferta. Por quê? Porque no caso Caim, com seu esforço humano, com aquilo que ele é capaz, ele tentou oferecer algo a Deus. Uma pergunta: é errado você oferecer o fruto do seu trabalho a Deus? Sim ou não? Você está comigo? Olha para quem está do seu lado aí, vê se tem alguém muito bonito. Dá uma risadinha para ele. Fala assim: você está bem, meu irmão? Então veja, é errado a gente oferecer o fruto do nosso trabalho para Deus, sim ou não? Não é errado, desde que nós façamos isso com fé. Se eu tiro a fé da minha entrega a Deus, então já não tem como mais agradá-lo, porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando Caim levou a oferta a Deus, Deus não disse para ele trocar de oferta. Ele não disse assim: ó, é o seguinte, Caim, essa oferta aqui, eu não gostei, traz outra. Não foi isso que Deus disse para ele. Pergunte por quê? Porque ainda que Caim levasse 10 vezes, 100 vezes, ou ainda 1000 vezes uma oferta diferente, o coração dele seria o mesmo. Porque veja, a oferta revela quem nós somos. A oferta revela o que nós temos interiormente. E como Caim não tinha a fé, não cria de fato em Deus, não entregava de fato a partir da fé, então não adiantava Deus pedir para ele trocar a oferta. Portanto, que o texto bíblico vai te dizer assim: o semblante de Caim caiu, ele não gostou da resposta de Deus, e Deus disse assim para ele: por que se iraste? Se você fizer o bem, não será aceito? Ou em outras palavras, se você não tiver um bom coração, não será aceito? Isso é totalmente diferente da oferta de Abel. Abel levou o seu melhor para Deus. E mais do que o seu melhor, ele levou pela fé. Se nós lermos isso em Hebreus, abre comigo em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, no verso 11, no verso 4. Deixa eu ler com você aqui. Olha como começa o texto. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Veja, a Bíblia não diz que a oferta de Abel foi superior à de Caim, porque financeiramente valia mais.
Ela não diz que a oferta de Abel valia mais, porque de alguma forma ele se esforçou mais para poder entregar essa oferta. O que o texto diz é que pela fé, Abel entregou a oferta. E esse pela fé é o que fez a diferença diante de Deus. Porque quando nós entregamos pela fé, o que nós estamos fazendo? Entregando aquilo que Deus nos pediu e não aquilo que queremos. O que nós precisamos ter em mente? Que eu e você, como cristãos, como filhos de Deus, tem algum filho de Deus aí? Nós não somos chamados para fazer nem o que queremos e nem o que dá certo. Nós somos chamados para cumprir uma vontade, e essa vontade é de Deus. Você consegue entender isso? E quando nós obedecemos a fé que Deus nos confiou, que Deus colocou em nós, quando nós somos obedientes a essa fé, nós estamos justamente fazendo a vontade dEle. Nós não estamos entregando a Ele aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós se esforçamos apenas. Não, nós estamos entregando pela fé aquilo que Ele nos pediu. A única oferta que Deus aceita do homem, a única coisa que Deus aceita do homem, é o que vem dele mesmo. Você consegue entender? Você consegue pegar isso? Balança a mão assim se você consegue. Entenda, a oferta que foi feita há mais de 2000 anos, que foi Jesus no Calvário, se entregou por mim e por você, essa oferta foi Deus que nos deu. Veio dele mesmo. Não está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo, Ele entregou o seu Filho. Porque Ele recebeu a oferta de Cristo? Pergunte assim, por quê? Porque veio dele. Consegue entender? Quando nós trazemos para o nosso contexto, na nossa vida diária como cristãos, o que nós precisamos hoje entregar a Deus? Precisamos entregar exatamente aquilo que Ele está nos pedindo. A pergunta que nós precisamos se fazer é se nós estamos entregando para Deus não só as finanças, entende? Pode falar dos nossos dons, dos nossos talentos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, vai muito além do dinheiro. Nós podemos se fazer a pergunta se nós estamos entregando a Deus a partir da perspectiva da fé, ou seja, do que Ele está me pedindo, ou apenas o que eu acho que Ele quer. Eu não sei se você já ganhou um presente de alguém, irmão, que achava que você queria aquilo. Alguém já ganhou um presente? Que a pessoa achava que você queria. Aí você faz cara de que gostou, só para não ficar chato o clima. Mas na verdade você estava com outra expectativa. E muitas das vezes saía mais barato se a pessoa tivesse te ouvido. É ou não é? Diferente de nós, Deus não finge que gostou. Ele só não aceita. Consegue entender? Essa é a expectativa que Deus tem a meu e o seu respeito. Você não precisa fazer muitas coisas para Deus. Você só precisa fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Você não precisa ficar confuso nos seus pensamentos. Você só precisa entender a fé que Ele já colocou dentro de você. Quem de vocês aqui dentro crê em Jesus? Faz assim para mim ver. Glória a Deus. Ao crer em Jesus, você recebe um dom que é a vida eterna, a salvação. E essa só vem por meio da fé. Efésios 2:8, vamos ler só para eu gerar um contexto aqui e a gente fechar. Efésios 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da... Então, se você crê em Jesus, você recebe a salvação, isso significa algo. Pergunte o quê? Que você já tem fé. Que o Espírito Santo de Deus já colocou fé em você. Às vezes a gente quer uma fé muito grande, glória a Deus, peça fé para Ele. É importante você pedir fé. Mas o que nós primeiro precisamos é já respeitar e obedecer essa fé que Deus colocou em nós. Por meio da fé nós somos salvos. E também por meio dessa fé que nós precisamos entregar tudo que somos e tudo que temos a Deus. No momento do dízimos e oferta, na verdade, penso eu, que é um momento onde a gente revela exatamente quem nós somos. Porque nós entregamos nesse momento duas coisas: nossos recursos,
mas também o nosso coração. Consegue entender? E para fechar, eu fecho te dizendo o seguinte. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu fiz uma oração para Deus, falando que a partir daquele momento eu iria viver a partir da fé. Só que eu já tinha muitos anos de cristãos. Muitos anos assim, né, gente? Tenho 25 anos. Dentro do meu contexto, né? Tinha muitos anos de cristão. Tinha 19 anos na época. E aí, naquela oração que eu fiz, eu falei, gente, não é possível. Eu estou fazendo uma oração, entregando a Deus a minha vida agora, dizendo que eu vou viver a partir da fé, sendo que eu estou na igreja há tanto tempo. Eu oferto, eu dizimo, eu faço as coisas. E agora que eu estou fazendo uma oração para dizer a Deus que eu estou vivendo a partir da fé, eu fiquei inconformado comigo mesmo. Mas eu fiz essa oração. E eu cria, irmão, cria de verdade, que a partir daquele momento minha vida ia ficar um pouco mais fácil. Bobo, né? Inexperiente. Naquela época eu estava para casar. Hoje eu vou fazer 5 anos de casados, em agosto, e quase 10 anos com a minha esposa. Daqui 6 anos eu vou poder dizer assim, que eu tenho mais tempo com ela do que sem ela. Falta 6 anos para isso. Começou a namorar com 15 anos. Quando eu vou falar com um adolescente, eu falo, ó, escuta que eu sei que eu estou falando para você. E aí, estava para casar, irmão. Só que assim, eu não tinha onde cair duro. Nem eu e nem minha esposa. Ou eu casava realmente na fé, ou eu não casava. Não tinha outra escolha. E eu lembro que toda a nossa casa ela foi mobiliada com doações dos nossos irmãos da igreja. Todas as coisas da nossa casa, Deus nos entregou como presente. E eu lembro que eu tirei a minha esposa lá de Carapicuíba, onde nós morávamos, e fomos para o interior de São Paulo. E lá no interior de São Paulo, irmão, eu tirei ela de perto da família dela, e eu com um sonho de empreender, não sabia qual que seria o meu salário no próximo mês, mas eu estava crendo que aquela oração iria fazer diferença. E eu lembro que eu estava guardando os talheres, assim que a gente se mudou, preocupado, e Deus falou algo no meu coração, e talvez isso possa alimentar a sua fé. Ele disse assim, se eu provir os talheres, todos os bens que você está vendo, você acredita mesmo que eu não vou prover o de comer? Fechando a história, quando a gente foi vir aqui para Balneário, a gente já tinha trocado boa parte de todos os móveis de casa, já tinha trocado porque a gente queria, né? Quando você ganha o presente, você não escolhe, mas quando você vai comprar, você tem essa oportunidade. E aí a gente trocou a maioria dos móveis, e quando a gente foi se mudar para cá, ao invés de a gente só passar a casa para a imobiliária e vender os móveis, tinha um casal na nossa antiga igreja, que era um casal amigo dos nossos. Eu senti da parte de Deus de deixar para eles todos os móveis e ainda a casa. A gente foi lá na imobiliária, falei assim, ó, eu quero deixar o calção aí e queria transferir para ela se for possível, se o proprietário aceitar. Ela falou, não, é possível, tal, fez todos os trâmites. Resultado, quando nós viemos para cá, todos os móveis trocados que nós tínhamos e a própria casa ficou para esse casal. E aí Deus me fez eu lembrar dessa oração. Você sofreu, você pagou o preço, eu provei a sua fé. E agora você está conseguindo, a partir dessa fé, obedecer aquilo que eu te entreguei. Entenda, minha vontade era vender os móveis e comprar outros aqui, irmão. Entendeu? Só que eu senti da parte de Deus de deixar para ela. Porque ela estava acabando de casar, ela estava começando a vida agora. E eu deixei para ela. Porque eu senti da parte de Deus que eu precisava fazer essa oferta para ela. E o que eu quero dizer com isso? Por mais simples que isso seja, Deus me pediu a partir da fé que está no meu coração, para me ofertar. E assim eu fiz. Eu posso te dizer, irmão, por mais que às vezes pareça confuso, por mais que às vezes a nossa alma caída não quer ser obediente à fé, seja. Não vá pelo que você está vendo.
Porque os olhos naturais não conseguem compreender a fé que nós carregamos em nosso espírito. Não conseguem compreender aquilo que Deus nos confiou. Se você realmente confiar na fé que Deus te entregou, se você tomar decisões a partir dessa fé, tudo que você entregar a Deus não será a partir ou como Caim, mas será como Abel. E a sua oferta, assim como a dele, apesar de passar muitos anos depois, ainda vai falar. Amém? Que Jesus te abençoe. Parabéns, Gu. Obrigado. Deus te abençoe.